Deus abençoe. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos. Sim, muito obrigado. Meus irmãos, a gente está aí atentos a uma ação do Conselho de Pastores de Barra do Piraí, que vai promover casamentos comunitários. Então, quantas pessoas na igreja, às vezes, querem regularizar sua vida para o batismo? Então, tem essa possibilidade de você fazer o seu casamento. Se você tem interesse em saber mais, procure o irmão Lucas, fique em pé, olha, casamento comunitário, não é? Eu acho que tem aqui na igreja alguns casais que querem acertar a vida, então procure ali com o irmão Lucas, para que ele possa dar essa orientação para os irmãos. Lucas, por me lembrar. Marcos capítulo 8, eu quero ler a partir do versículo 31, e vamos trabalhar o seguinte tema: como tornar-se discípulo de Cristo. Nesse texto nós encontramos as respostas para este tema. Marcos capítulo 8, versículos 31 a 38, que dizem assim: Então começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressurgisse. Ele dizia abertamente estas palavras, e Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se e, olhando para os discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Para trás de mim, Satanás. Não pensas nas coisas de Deus, mas sim nas dos homens. Então, chamando a si a multidão, e juntamente os seus discípulos, lhes disse: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, esse a salvará. Que aproveitaria ao homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Ou que daria o homem em troca da sua alma? Qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos de Deus. Como tornar-se discípulo de Cristo? No texto, nós encontramos algumas ênfases tremendas. Primeira delas, Jesus fala do maior bem que todos nós temos. O maior bem não é a família, conquanto seja um bem inestimável, e desse espaço que vai do berço à sepultura, o maior bem na relação humana é a família. É ali onde nós aprendemos os valores que vão desenhar a nossa caminhada, que vão nos tornar pessoas saudáveis ou doentes. Há pessoas que são doentes, não doença física, doenças emocionais, doenças relacionais, provocadas neste ambiente de maior impacto na vida de uma pessoa, que é o ambiente chamado família.
Isso independe da condição econômica, depende da condição social. Às vezes nós encontramos ou lemos de pessoas ricas, que não têm dificuldades financeiras, que são bem sucedidas na vida profissional, são bem colocadas, são intelectuais, professores universitários, muitos deles, que fazem palestras em tantos lugares, mas que têm uma família destruída e que foi alcançada pelo divórcio. Família é importante, mas a Bíblia ensina que há um bem ainda maior. Filhos são importantes, Com certeza, saber colocar os filhos no lugar certo é também um segredo para a saúde do casamento. Isso porque há pessoas que se casam e entendem que os filhos são mais importantes do que o casamento, ou seja, valorizam mais o fruto do que a árvore. E por conta disto, começam a ter um problema na família, no relacionamento, porque não compreenderam a dinâmica, a prioridade, a colocação dos componentes da família. Para o homem, para o marido, a pessoa mais importante é a sua esposa. Para a esposa, a pessoa mais importante é o seu marido. Evidentemente que são valores distintos, mas os filhos, que são joias preciosas, precisam ter o seu lugar devido dentro do matrimônio. Quantos casais que começam a ter problemas relacionais porque ela, a esposa, tira o marido de cena e coloca os filhos. A Bíblia não ensina assim. Contudo, não obstante esses elementos que são importantíssimos, poderia citar ainda a saúde. Saúde é um valor precioso, a gente só dá valor à saúde quando a gente perde, não é verdade? Quando a gente perde. Saúde é um bem precioso, você pode ter dinheiro, mas se não tiver saúde para desfrutar, não adianta nada. E às vezes a pessoa que vive a vida ganhando dinheiro e passa a sua idade avançada gastando dinheiro que juntou com a saúde. Stephen Kenneth, que é um articulista, professor da USP em São Paulo, da área de economia, uma ocasião ele dava uma entrevista num programa do Jô Soares, já falecido, e ele dizia que nos últimos anos de vida, a pessoa gasta 40% de tudo que juntou com a saúde. Você que tem problema de saúde, você está doente, vai ao médico, o médico passa a receita, e você vai à farmácia e morre com o preço do remédio. Não é verdade? Mas eu quero dizer que esse texto, antes de entrar propriamente na proposta do tema, como tornar-se discípulo de Cristo, Jesus aponta o valor maior da vida. Você sabe qual é? É aquele que ele coloca aí no verso 35. Quando ele diz assim, verso 36, digo, que aproveitaria ao homem ganhar o mundo todo e perder o quê? A sua alma. Alma é a pessoa real, é o que de fato nós somos, é a parte de nós que não pode ser consumida pelos vermes, é a nossa realidade que transcenderá a vida física. Alma é a parte de nós que não pode ser contida pelo túmulo, porque na morte nós levamos o corpo até a sepultura, mas a Escritura ensina que há uma dimensão dentro de cada um de nós, que não é contida pela sepultura, que não pode ser agasalhada pela urna mortuária. É a parte de nós que não precisa de alimento material, mas precisa de alimento espiritual.
É a parte de nós que há de enfrentar a eternidade junto de Deus ou separado de Deus. E Jesus faz uma pergunta: que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A maior parte das pessoas vive sem levar em conta aquilo que é o mais importante. Pessoas que não levam em conta o fato da transitoriedade da vida, que é passageira, passa rápido. Essa carne, que em perdendo a vida precisa ser sepultada, se decompõe. Todos nós aqui temos uma dimensão que é eterna. E Jesus está dizendo que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Há quantas pessoas que estão preferindo ganhar o mundo inteiro e nem ganham, e estão perdendo o que é mais importante. Amigo, eu não estou falando de religião. É óbvio que você veio a uma igreja com algumas expectativas. Você veio aqui imaginando que você ouviria canções religiosas, e nós as cantamos aqui num formato contemporâneo. Você veio aqui esperando que alguém fosse orar numa celebração como esta. Você veio aqui com a expectativa de ouvir a palavra de Deus. E é o que nós estamos fazendo agora. Mas eu quero dizer para você que é muito mais do que religião. É cuidar daquela dimensão interna que coisa alguma consegue satisfazer. Você e eu temos necessidades físicas, temos necessidades biológicas, mas temos necessidades espirituais. Quantas pessoas que cuidam das necessidades fisiológicas, buscam bom alimento, buscam se exercitar, buscam estudo, buscam ampliar os seus conhecimentos, buscam intelectualidade, mas o vazio no coração permanece porque estas coisas não têm a capacidade de trazerem sentido para a vida da pessoa. Jesus então fala do maior bem. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Depois disso, ele então ensina sobre como se tornar um discípulo de Cristo. É interessante, ainda na introdução, que em momento algum Jesus convidou pessoas para segui-lo com subterfúgios, com uma proposta atraente. Muito pelo contrário. Do ponto de vista da propaganda, do marketing, o que Jesus faz é o oposto daquilo que se sugere. Porque o versículo de número 31, nós encontramos Marcos dizendo que Jesus ensinava, dizendo que importava que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. A expressão Filho do Homem é uma expressão que se refere ao Messias, fala de Jesus, dizendo que importava que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressurgisse. Ele ensinava isso. Ele contava e ensinava que o que o aguardava era uma rota terrível, era uma caminhada difícil, que culminaria com a morte na cruz, mas a cruz não é o epílogo da história do Evangelho. O epílogo da história do Evangelho está colocado no verso 31, é que Jesus ressuscitou, e mais ainda de que um dia Ele vai voltar. E depois de apresentar isto, Pedro se levanta
e numa tentativa de dissuadir Jesus daquilo que ele ensinava, ele tentou repreender Jesus. Que petulância, não é? No verso 33 diz que Pedro repreendeu Jesus. Foi repreender Jesus e Jesus o repreendeu. Você sabe o que é que Jesus disse para ele? Para trás de mim, Satanás. Pedro era o diabo, sim ou não? Não. Mas naquele momento, ele emprestou a sua boca para o inimigo. Olha para mim. Quantas vezes há crentes que emprestam a sua boca para o inimigo? Gente que não fala debaixo da graça de Deus, empresta a sua boca para o inimigo. Se torna instrumento da mente satânica, porque o que Jesus repreendeu aqui em Pedro foi a mente satânica, que o fazia olhar para Jesus com pena e tentar dissuadi-lo da sua rota de enfrentamento da cruz por causa dos nossos pecados. Jesus o repreendeu. E após isto, ele lança um desafio. E eu quero extrair desse desafio que Jesus lançou, pelo menos 6 valores para aquele que deseja se tornar discípulo de Cristo. Comigo até aqui? 6 valores. Primeiro lugar, seguir a Cristo é uma decisão pessoal. Jesus diz assim no verso 34, se alguém quiser vir a mim. É uma decisão pessoal. Ninguém pode ser forçado. É vontade, é interesse interior. Seguir a Cristo não pode ser uma obrigação. Você que está aqui me ouvindo nessa noite, ou pela transmissão do nosso culto, entenda que ninguém pode ser forçado a seguir a Cristo. Não pode ser por um constrangimento. Precisa ser com uma motivação pessoal, interior e verdadeira. A sabedoria de Deus não violenta a vontade humana. Durante o ministério de Jesus, ele lidou com pelo menos 4 tipos de pessoas. Com os endurecidos, aqueles que ouviam, viam os milagres, mas mantinham-se endurecidos. Há pessoas que veem o milagre do Evangelho dentro da sua casa, que veem o milagre do Evangelho na vida de um amigo. Olha para aquele amigo, sim, a vida dele mudou, mas a pessoa se mantém endurecida. Em segundo lugar, os superficiais, aqueles que até se emocionam no culto, que ouvem um louvor e derramam lágrimas, mas são superficiais. Há aqueles, em terceiro lugar, que são os ocupados. É gente que olha para o Evangelho, acha bonito, acha interessante, mas diz assim, não dá para mim, eu tenho muita coisa, muita agenda. Amigo, a nossa agenda pode ser interrompida de um dia para o outro, sim ou não? Você pode fazer planos, você pode desenhar uma porção de coisas que vai fazer no Natal desse ano. E tudo pode ser mudado. A agenda da nossa filha e da nossa família foi mudada no dia 26 de novembro de 2023. Foi mudada. Naquela madrugada do dia 26 de novembro, um domingo de madrugada, quando às 3 horas da manhã o telefone tocou e nós tivemos a notícia mais trágica da nossa experiência. A agenda foi mudada. Os planos foram mudados. A sua agenda pode ser mudada.
Então, há aqueles que são ocupados, mas Jesus lidou também com aqueles que são receptivos, aqueles que se aproximavam para ouvir e deixavam a mensagem entrar no coração, e por conta disto foram mudados. Tornar-se discípulo de Cristo, ele usa o verbo aqui, se alguém quiser, é vontade. Eu não posso querer por você, você não pode querer por mim. É pessoal, é individual, é intransferível. Você que está me ouvindo aqui desde a primeira até a última fileira, lá na galeria, você que me ouve pela internet, saiba disto, que tornar-se discípulo de Cristo exige uma decisão pessoal. Pessoal. E queira Deus que nessa noite você entenda e se torne discípulo de Cristo. Segundo lugar, seguir a Cristo é ter intimidade com Ele. Você observou que Jesus diz assim: se alguém quiser vir após mim, versículo de número 34. Ele não faz um convite para uma vinculação a uma religião. Ele não faz um convite para o indivíduo aderir a um grupo. Ele faz um convite para um relacionamento. Vinde, aquele que quiser vir após mim, ou seja, eu estou caminhando, você quer vir após mim? Me seguir? Seguir a Cristo é seguir uma pessoa, é ter intimidade com ela. Não se trata, como disse, fazer parte de uma religião, mas sim de estabelecer um relacionamento. Não foi a única vez que o Senhor Jesus fez um convite para que as pessoas tivessem intimidade com Ele. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso de número 28, o Senhor Jesus diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Seguir a Cristo não é meramente ser um admirador de Jesus, mas é ser um seguidor de Jesus que quer se parecer com Ele. Você viu que o Senhor Jesus não omitiu as implicações de segui-lo. Ele foi absolutamente claro. Seguir a Cristo é ter intimidade com Ele. E eu quero aqui dar uma palavra para o fato de que há muitos que até fazem parte de uma igreja. Domingo passado, que festa linda nós tivemos, não é verdade? Mais de 30 pessoas batizadas. Eu quero batizar no próximo batismo, no mínimo 60 pessoas. Mas é fundamental que a pessoa tenha intimidade. Intimidade. Como é que se constrói intimidade? Sabe como? Relacionamento. Estar junto. Você já viu aqueles casais longevos? Ontem à noite eu li uma história que aconteceu lá na Europa, eu não lembro qual foi o país, um país que permite a eutanásia, a duoeutanásia, permite isso. Então um casal, já bem idoso, que viveram uma vida toda maravilhosa, e ela começou a apresentar sinais de demência. E na legislação daquele país é permitido que depois de uma análise, de uma investigação, dos médicos, dos psicólogos, e o casal decidiu os dois morrerem juntos. Eu não acho bonito isso. Mas por outro lado, é aquela relação tão afinada,
que um começa a não ver sentido viver sem o outro. Porque construíram o quê? Intimidade. Você já viu casais longevos? 50 anos, 60 anos de vida conjugal, 70 anos de vida conjugal. Já não tem mais aquela beleza da juventude. Quem casa por causa da beleza física, está mal. Sabe por quê? A pele vai enrugar, amigo. Você pode esticar para tudo que é lado. Chega um momento que não dá mais para esticar, você vai andar rindo. Porque se você fechar os olhos, abre a boca, se abrir a boca, fecha os olhos. Inevitável. Inevitável. O que precisa se construir é beleza interior. É aquilo que eu costumo dizer em cerimônias de casamento, envelhecer juntos. Às vezes eu olho para Débora, nós não somos velhos, nós temos uma juventude acumulada. Aliás, esse negócio de falar melhor idade, eu tenho dúvidas sobre isso. Ai, estou na melhor idade, sei não. Então, às vezes eu fico olhando para as minhas mãos, ela olha para as mãos delas, eu vejo assim, gente, está começando a aparecer ruga. Porque é natural. Você um dia vai envelhecer, amigo. E hoje há aplicativos que até simulam o envelhecimento. E quem quer casar por conta da aparência, é bom visitar o aplicativo primeiro. Você entendeu? É a beleza interior, que é fruto da intimidade. E aí eu quero fazer uma pergunta para você, meu irmão que está aqui. Você tem intimidade com Jesus? Você fala com Ele? Eu não estou me referindo àquela oração metódica, aquela reza que você faz, eu estou me referindo à intimidade. Aquela intimidade com Jesus que é construída com o tempo, de aprender a ouvir a voz dEle, de aprender a discernir a vontade dEle. Suspeito que a falta de intimidade com Cristo é a razão de muitas decisões equivocadas. A pessoa não ouve o Senhor, vai pelo impulso, vai pela emoção, não pede direção de Deus. Eu já tomei decisões erradas porque não busquei a direção do Senhor. Ah, se eu tivesse orado. Ah, se eu tivesse aguardado. Então a gente precisa ter intimidade com Cristo. Seguir a Cristo é ter intimidade. Amém, gente? Quantos estão entendendo? Mas seguir a Cristo, em terceiro lugar, exige renúncia. O Senhor Jesus diz assim: se alguém quiser vir, vontade, após mim, intimidade, negue-se a si mesmo. Significa renunciar a nós mesmos por causa dele. Renunciar é abrir mão totalmente de si mesmo por causa de Cristo. Renunciar é dizer não para aquilo que nos agrada, mas não o agrada. É quando a gente decide recuar, quando o nosso instinto nos impulsiona a avançar, e em avançando, nós estamos indo contra a vontade dEle. Olha para mim. Não é possível seguir a Cristo namorando o mundo. Não dá.
Não é possível seguir a Cristo nesse modelo, com um pé na igreja e outro no mundo. Evangelho é desafio para uma vida radical, e é nessa radicalidade que a coisa é tremenda, é fascinante. Não dá para seguir a Cristo com coração duplo, amando as coisas do mundo e tentando amar as coisas de Deus. Amigo, não dá, uma exclui a outra. Isso é renúncia. Renunciar é abrir mão do orgulho. Quantas pessoas orgulhosas. Há pessoas que têm uma grande dificuldade de pedir perdão por causa do orgulho. Renunciar é abrir mão da soberba. Ah, quantas pessoas que olham as outras de cima para baixo. Aí eu olho para o modelo do nosso Salvador. Em João capítulo 13, Jesus fez algo que deixou os discípulos perplexos. Você sabe o que ele fez? Ele cingiu-se de uma toalha e começou a lavar os pés dos apóstolos. Lavar os pés era uma atitude própria do escravo. Jesus era um rabino, era um mestre. E quando ele cingiu-se com aquela toalha para lavar os pés dos apóstolos, Pedro, que era o falante do grupo, era o tagarela do grupo, ele disse assim: Senhor, o Senhor vai fazer isso comigo? Ou seja, como é que pode o Senhor Jesus lavar os nossos pés? Aí Jesus disse: deixa por agora. O que eu estou fazendo você não vai entender agora, mas vai entender depois. O que ele estava ensinando era o símbolo do cristianismo. É o serviço. É o serviço. Quem é verdadeiramente convertido quer servir. Ele quer servir. Eu me lembro de uma querida ovelha que já está na glória, morava aqui no nosso bairro, doceira de mão cheia. Pensa numa pessoa que fazia doce assim, porque tem gente que tem uma habilidade para cozinhar. Veja aqui a irmã Roberta, faz cada bolo. Lembra-te de mim quando chegares na tua casa. E nós tínhamos um programa na rádio de Barra do Piraí, 10 para as 7 da manhã. Eu pregava ali na rádio e aquela senhora começou a ouvir o Evangelho. E era o tipo de doceira que não falava a receita, porque tem gente assim, fala a receita pela metade, com medo de que o outro faça. E ela se converteu ouvindo o programa no rádio. 10 minutos. Quem é que se lembra desse programa? Uau, poucas pessoas. Mais uma vez já tomaram a 4ª dose. Se converteu. E depois que ela se converteu, que prazer de compartilhar as receitas. Porque é a dinâmica do reino, você serve, e quanto mais você dá, Deus te abençoa mais. É um mistério. Faça o teste. Faça o teste. Domingo que vem, alimentos para ação social. Faça o teste. Há pessoas que são tão orgulhosas, tão soberbas, e não entendem que a essência do Evangelho é o serviço. É o serviço. Então, seguir a Cristo é renúncia. Não dá para ser diferente. Não tem jeitinho. É assim ou é assim. Você está entendendo o que eu estou dizendo?
Repito, não dá para seguir a Cristo um pé na igreja, outro no mundo. Na hora do culto, está na igreja louvando a Deus, celebrando, oh, aleluia, glória a Deus. Aí a gente até cria aquelas coreografias que não passam de coreografias vazias, se não forem seguidas de uma vida que corresponda à nossa liturgia. Quarto lugar, seguir a Cristo também é tomar a sua cruz. Verso de número 34. Tome a sua cruz. Não é tomar a cruz de Cristo, porque esta ele e somente ele pôde tomar. Cruz significa sofrimento, significa dor. Faz parte da caminhada cristã o enfrentamento de situações dolorosas, às vezes perdas, às vezes lágrimas, às vezes tristeza. Tomar a cruz significa aceitar de forma resiliente, persistente, as implicações de caminhar no mundo contra Deus, com Deus no coração. Tudo é mais do que compensado quando nós estamos seguindo a Cristo nesse modelo. Tomar a cruz é entender que aqui nesta vida nós devemos usar uniforme de campanha, uniforme de gala, só na glória. Foi na cruz que os nossos pecados foram colocados sobre o corpo santo de Jesus Cristo. Portanto, seguir a Cristo é tomar a sua cruz. Você pode enfrentar lutas. Muitas vezes é uma mensagem tão facilitada que atrai pessoas com uma mensagem que não é verdadeira. Aceite a Cristo, sua vida vai mudar, e você vai ser abençoado, e você só vai ter isso, vai ter aquilo. Aí a pessoa vem acreditando nisso. E não são poucos os que tomam uma decisão, mas muitas vezes enfrentam uma grande tribulação. Culpam Deus. Mas Deus não chancelou isso. Uma ocasião, João capítulo 16, Jesus diz assim: tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhas paz. No mundo tereis o quê? Aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É aquela luta, por exemplo, do marido que se converte e tem uma esposa que é contra crente. Que desafio. Ou vice-versa. É aquela realidade do menino que se converte. Eu já vi isso aqui na igreja. E os pais abominam a fé. Eu me lembro quando o pastor Fábio se converteu, hoje é nosso missionário lá em Roma. A família não queria que ele fosse para o seminário. E nós tivemos que aguardar, e ele aguardou até o tempo em que ele tivesse idade para poder ir para o seminário. E quantos enfrentam dificuldades assim? É tomar a cruz. Seguir a Cristo não é brincadeira. Não é brincadeira. E eu espero que nesta reflexão falarei mais 2 itens e vamos encerrar. Você, irmão querido, compreenda, seguir a Cristo não é entretenimento, de jeito nenhum. Não é um encontro de final de semana, de jeito nenhum. Precisa ser casamento para a vida toda. Quinto lugar e penúltimo lugar. Seguir a Cristo, como eu disse, é decisão pessoal, é ter intimidade com Jesus
exige renúncia, é tomar a cruz, mas também é entrega. No versículo 34, há um último verbo que aparece aí: siga-me. Seguir a Cristo não é fazer parte de uma igreja, embora isso seja consequência. Seguir a Cristo não é ajudar os pobres, embora isso seja bom, mas é muito mais do que isso. Seguir a Cristo não é buscar pessoas para o Evangelho, é mais do que isso. Buscar pessoas para o Evangelho é resultado e deve ser do fato de que nós estamos seguindo a Cristo para valer. Na verdade, todas estas coisas são consequências da causa primeira, que é de se tornar um discípulo de Cristo. Eu não imagino o Senhor Jesus dizendo isso para os discípulos, esbravejando. Mas eu o imagino falando com a sua voz doce, forte e suave. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. E depois ele disse: siga-me. Siga-me. Isso é entrega. Precisa ser inteira. Preste atenção nisso. Um homem sem pernas entrou na igreja e se arrastou até o altar. As pessoas, impressionadas com seu esforço, aquele homem sem pernas, entrando, vindo até o altar, e se calaram e ficaram só observando. O homem sem pernas perguntou o seguinte ao pastor: pastor, será que Deus aceita um homem como eu, que só tem metade do corpo? O pastor respondeu: sim, Deus aceita metade de um homem que se entrega por inteiro, mas não aceita um homem inteiro que se entrega pela metade. Você se entrega por inteiro? Ou se entrega pela metade? Seguir a Cristo é entrega total. É fazer como fizeram os colonizadores europeus que vieram para a América Espanhola. Você sabe o que é que eles fizeram? As naus ibéricas que aportaram na América Espanhola, quando os navios ancoraram e as pessoas desembarcaram, os seus comandantes mandaram afundar os navios. Você sabe por quê? Para que ninguém pensasse em voltar. Talvez você precise afundar os navios. Está entendendo o que estou falando? Por fim, como tornar-se discípulo de Cristo? Seguir a Cristo é decisão. Eu já lhes falei aqui em outra ocasião, 3 chaves capazes de mudar quase tudo. A pessoa precisa querer. Quero emagrecer. Eu quero. Vou começar dia 1º de janeiro. De que ano? Não sei, mas eu quero. Querer só não adianta nada, amigo. Tem uma segunda chave, que é a vontade colocada em movimento, se chama atitude. Eu quero e vou dar forma a esse querer através de atitude. E a terceira chave, fazer algum esforço. Há pessoas que
não se decidem. Talvez eu esteja falando para pessoas aqui que já sabem o suficiente para tomar uma decisão, mas postergam por várias razões. Eu acredito que eu estou falando a pessoas aqui que já ouviram o suficiente. A semente foi plantada no coração, a semente poderosa do Evangelho, há algo de sobrenatural nesta palavra. A semente foi plantada, mas o indivíduo não toma decisão. E eu quero apontar aqui algumas razões que fazem com que a pessoa não tome uma decisão. Primeiro, pensam no que os outros vão dizer. O que é que os meus amigos vão dizer? Para essas pessoas eu digo o seguinte: qualquer que nesta geração adúltera e pecadora, verso 38, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Meu amigo, isso aqui é sério demais. Pessoas que têm vergonha. O que é que vão dizer? Há outras que postergam a decisão porque estão presas à sua tradição religiosa. Ainda que essa tradição não lhe traga sentido para a vida e paz para o coração, mas estão amarradas a uma tradição religiosa. Meu avô era, meu pai era, eu nasci assim, e vou morrer assim. É aquilo que a gente chamaria de síndrome de Gabriela. Há outros que postergam porque pensam que não precisam. Não, isso é bom para o outro. Meu amigo, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Se isso aqui não lhe perturbar, e sinceramente, queira Deus, que o Espírito Santo lhe perturbe nessa noite. Não vou amaldiçoar você não, mas queira Deus que o Espírito Santo tire o seu sono, pensando no que está colocado aqui. Sabe por quê? Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Há outros que não tomam uma decisão porque dizem assim: não, eu já decidi no meu coração, mas não querem confessá-lo publicamente. Jesus está dizendo: aquele que nessa geração adúltera se envergonhar de mim, das minhas palavras. Olha, o Evangelho nos desafia a dar publicidade à nossa fé. É isso que a gente faz quando a gente batiza alguém. O que é que as pessoas que foram batizadas disseram? Nós lhes perguntamos: fulano de tal, você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador? E a pessoa professa: sim, eu creio. Não dá para ter uma fé clandestina, indigente. Ela precisa ser publicada. Quando Jesus ressuscitou, Ele deu uma ordem: ide pregar o Evangelho a toda criatura. O que é que Ele está dizendo? Que a fé precisa ser publicada. Mas há pessoas que dizem: já no meu coração já decidi. Meu amigo, se você se decide de verdade, o desafio é para que você o confesse. Por fim, há aqueles que adiam, aqueles que dizem assim: não, um dia eu vou fazer isso. Já estou esperando no dia tal, eu vou tomar minha decisão. Que loucura! Você sabe por quê?
Você sabe o dia de amanhã? Você sabe? Nessa noite, eu quero lhe convidar a se tornar um discípulo de Cristo. Seguir a Cristo é uma decisão pessoal. Seguir a Cristo é ter intimidade com Jesus. Seguir a Cristo exige renúncia. Seguir a Cristo é tomar a sua cruz. Seguir a Cristo é entrega. Seguir a Cristo é decisão. Vamos ficar em pé, irmãos? Senhor Deus, querido Pai, pregamos a Tua bendita palavra. Ela é poderosa em si mesma. O texto é tão lúcido, é tão cristalino, é tão direto, é tão profundo. E nós oramos para que nesta noite, aqueles que aqui entraram e ainda não entregaram a vida a Cristo, ainda não se tornaram discípulos de Jesus, que o façam nesta noite. Aqueles que já ouviram e até dizem que dentro do coração já tomaram a decisão, mas ainda não a publicaram, ainda não o confessaram publicamente. Eu oro para que nesta noite o façam. Oro por aqueles que já aceitaram a Cristo, mas ainda não tomaram a decisão de se batizar, de fazerem parte da igreja, de darem o testemunho público de fé, obedecendo ao batismo. Nós oramos por estes. E por fim, oramos, Senhor, por aqueles que já ouviram o Evangelho, talvez criados no Evangelho, mas foram seduzidos, atraídos pelo mundo e se afastaram. Ó Deus, eu não posso tocar estes corações, mas o Senhor pode. Eu não posso convencer, mas o Senhor pode. Eu não posso atrair as pessoas, mas o Senhor pode. E a nossa oração é de que nesta noite, o Teu Espírito, que está entre nós, que inspirou a palavra do Senhor, e quando ela é pregada, ela fala aos corações, não só os que aqui estão, mas aqueles que nos ouvem em casa, e que nesta noite possam tomar uma decisão. Oramos assim, em nome de Jesus, amém. Nós vamos cantar um hino final, e enquanto cantamos, se houver alguém aqui que quer dizer: pastor, eu quero hoje entregar minha vida a Jesus, pastor, eu já decidi no meu coração, mas hoje eu quero fazê-lo publicamente, pastor, eu estou afastado, mas quero voltar, pastor, eu já aceitei a Cristo, mas agora eu quero me decidir para o batismo. Enquanto cantamos, saia do seu lugar e venha aqui à frente, em nome de Jesus. A
algemado por um peso. Oh, quão triste eu andei. Se houver alguém, saia do seu lugar e venha. É sentir a mão de Cristo. Não sou mais como eu era, eu sei. Aleluia. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Coisa linda. Vai. Desde que aceitei a Cristo. Se houver alguém mais, saia do seu lugar e venha. E senti seu terno amor. Eu tenho achado paz e vida. Pra sempre eu cantarei em seu louvor. Mantemos. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da Vamos ao estribilho mais uma vez. Tocou-me. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Só a igreja. Tocou-me. Vamos lá. Tocou-me. Grande coral. É verdade para você? Então diga. Aleluia! Glória a Deus. Abracem o Júlio, viu? Que coisa linda. Célula, abrace o Júlio. Se você quiser fazer parte de uma célula, irmão Evandro está lá na cantina. Emerson, você quer fazer parte de uma célula, ser cuidado, crescer? Procure o irmão Emerson. Ali, olha. Júlio César na célula. Cuida dele. Faça uma festa lá, viu? Glória a Deus. Vamos orar? Pai amado, muito obrigado pela experiência de culto desta noite. Obrigado por este jovem que tomou a sua decisão
de aceitar a Jesus. Eu oro para que a célula o abrace, que ele se sinta cuidado, se sinta amado pelo grupo que vai cuidar dele. Obrigado pela experiência de culto deste dia, por todos os irmãos que atuaram, que serviram para que o culto transcorresse com tranquilidade. Obrigado pelo ministério infantil que está ali também trabalhando, cuidando das crianças, ministrando a palavra para aquelas crianças. Que o Senhor nos guarde nesta semana. Aqueles que vão viajar, que o Senhor guarde de acidentes, que o Senhor guarde de provocar acidentes, que o Senhor guarde o nosso coração de pecar contra o Senhor, que o Senhor encha o nosso coração de paixão por vidas. Oramos assim, Pai. E agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo conosco sejam, e com todo o povo de Deus pela face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Abençoe a pessoa ao seu lado. Tenham todos uma boa semana. Vão em paz. O sol está espetacular.